Olha, o filme do Jair Bolsonaro, Dark Horse, né? Ele pode ser proibido nos cinemas brasileiros. Pelo menos isso é o que um deputado federal do PT pediu ao TSE para que acontecesse. O TSE vai analisar o caso, a gente vai ver isso hoje aqui no Política em Off. Vamos dar uma olhada também em muitas novidades sobre esse filme, né, que saíram hoje. Na verdade, houve um vazamento do trailer, houve um vazamento aí do roteiro, e tem muita novidade aí sobre o filme Dark Horse, no dia em que o Flávio Bolsonaro disse que vai devolver o dinheiro, aquele dinheiro, né, que ele pediu ao Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Você lembra, né? Em relação aos áudios divulgados aí pelo site The Intercept, que mostram ali um Flávio Bolsonaro muito íntimo do Daniel Vorcaro solicitando dinheiro para bancar o custeio aí desse filme. O Flávio Bolsonaro, então, dizendo hoje que vai devolver essa grana depois do lançamento do filme Dark Horse. A gente vai ver, então, tudo isso hoje num dia muito movimentado em relação a esse filme, né? Que muita gente está muito curioso para ver. Mas vamos começar, então, na tela aí para você ver o que um deputado do PT pediu ao TSE para que o filme seja proibido no Brasil durante as eleições desse ano. Na tela para você acompanhar comigo. Vale lembrar, né, que o filme não tem data ainda de estreia, mas deve estrear no segundo semestre desse ano, talvez aí em meio às eleições, né, quem sabe. Mas o fato é que o deputado federal Rogério Correia, do PT, acionou aí, junto com seus advogados, o TSE, contra o filme Dark Horse. Na petição protocolada nessa terça-feira, os assinantes argumentam que permitir a exibição num período eleitoral pode criar vantagem comunicacional incompatível com a igualdade de chances. Já deixa aqui no comentário, tá? Se você acha que realmente a divulgação desse filme causa aí um desequilíbrio aí nas vantagens de comunicação em relação ao candidato do PL, o Flávio Bolsonaro. Deixa nos comentários que a gente quer saber a tua opinião. Mas seguindo, eles pedem que o TSE proíba, em caráter de urgência, a exibição, distribuição, pré-estreia, publicidade, impulsionamento, veiculação de trailers patrocinados, eventos promocionais e circulação coordenada do filme Dark Horse durante o período eleitoral de 2026, abrangendo a pré-campanha, que nós já estamos vivendo, né? A campanha, o primeiro turno e o eventual segundo turno, ou ao menos até o esclarecimento integral da cadeia financeira e comunicacional da obra. E eles continuam, a eleição presidencial de 26 exige proteção firme contra estruturas paralelas e financiamento e comunicação política. A circulação de uma superprodução sobre Jair Bolsonaro, financiada por valores milionários de origem controvertida, articulada por familiares e aliados políticos, estruturada por empresas e fundos estrangeiros e lançada às vésperas do pleito, pode funcionar como campanha paralela em favor do grupo político. Então, assim, o pedido ainda será analisado pelo TSE, então não tem nenhuma decisão, em relação à proibição ou não do filme do Jair Bolsonaro. O que é fato é que hoje foi vazado, né? Eu boto aí, entre aspas, o vazado em relação ao trailer, porque ele foi vazado onde? No canal oficial do YouTube do pré-candidato e senador da República, o Flávio Bolsonaro, colocou no ar o trailer do filme Dark Horse como se fosse um vazamento aí do trailer, e a gente sabe que não foi, né? Se tá no YouTube oficial do pré-candidato, do senador, do filho do homenageado aí por essa obra, então lógico que não foi um vazamento. Mas vamos dar uma olhada no trecho desse trailer, e aí você também já deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse filme. Tem uma curiosidade aí que eu vou contar logo depois do trailer, então segura aí, assiste comigo um trecho e logo depois eu conto essa curiosidade pra você. What people say about you? He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They, who they? You? It scares me. Brazil above everything?
God above all. The nation is at stake. My associates, they want him dead. I fire a gun to draws attention. You need to be silent. How about this crowd, eh? Will you Have a speech. To foreigners, to environmentalists, to Hollywood pedophiles, this country isn't theirs, it's ours. Our nation, Brazil, is at stake. What happened? What happened? They are saying there's been some kind of attack. Considering the severity of the wound, Doctor. God is with him. I'm not asking permission. I'm afraid it's not over yet. Bem, você viu aí um trecho aí do trailer do filme Dark Horse, né? Que é o filme que conta a história do Jair Bolsonaro. Eu prometi que ia trazer uma curiosidade aí. O roteiro desse filme vazou também hoje, né? E tem alguns pontos bem curiosos no filme, mas um dos mais curiosos é o seguinte: no roteiro do Dark Horse, escrito por Mário Frias, né? O Bolsonaro aparece quase como um herói de ação dos anos 80. O filme cria um vilão chamado Cicatriz, que é um criminoso que teria sido preso por Bolsonaro no passado e teria passado aí décadas obcecado por vingança. Então, nesse filme, aguardem aí que vai ter um vilão chamado Cicatriz, né? Scar, como no Rei Leão, não é isso? Então a gente viu todos esses vazamentos no dia de hoje, né? Um dia que a Atlas Intel ela trouxe aí a sua pesquisa que mostra o Flávio Bolsonaro caindo aos 6 pontos na corrida eleitoral, né? Na intenção de votos, após a divulgação dos áudios onde ele pede dinheiro ao Daniel Vorcaro para concluir o filme, né? A pesquisa aponta ainda que a rejeição ao nome do senador subiu, né? Foi para 52%. E também que 45,1% das pessoas acham que as conversas com o Vorcaro enfraquecem muito o Flávio Bolsonaro. Então, nesse dia tão agitado aí em relação a novidades do filme do Jair Bolsonaro, trailer vazado, o roteiro vazado, um deputado do PT pedindo a proibição do filme, ainda teve essa pesquisa da Atlas Intel e teve também o Flávio Bolsonaro vindo a público dizendo que após o lançamento do filme, ele pretende devolver o dinheiro que foi tomado emprestado aí com o Daniel Vorcaro, né, o dono do Banco Master. Vamos dar uma olhada nesse vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro disse que devolverá o dinheiro? Na tela aí para você acompanhar comigo. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Vorcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Olha, o fato é que os áudios, né, vazados aí em relação a essa relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro em relação à tomada de dinheiro, né, para a conclusão do filme, caíram muito mal. Caíram, na verdade, como uma bomba aí na pré-candidatura do Flávio. A gente já vê aí na pesquisa da Atlas Intel a queda livre do Flávio, 6 pontos aí de queda na intenção de votos. E o Flávio tenta aí os seus artifícios para tentar virar esse jogo, né? Ou pelo menos estancar aí essa queda. Uma das medidas foi o vazamento desse trailer, e também foi esse anúncio, né, de que o dinheiro será devolvido. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, se você acha que isso é suficiente para estancar, né,
essa queda do Flávio Bolsonaro, se é suficiente para que ele retome aí o prestígio dentre os eleitores, principalmente aqueles que ainda estão indecisos, né, em cima do muro, e que estavam aí pendendo para o lado do Flávio, e agora voltam a ficar mais confusos nesse jogo eleitoral. Mas não duvide, tá? Não duvide se o próprio filme for vazado aí nos próximos dias, porque se você não lembra, o filme Tropa de Elite, né? Ele se tornou um fenômeno, um sucesso aí no Brasil, depois que foi vazado de forma misteriosa, ninguém sabe como é que ele vazou, mas ele caiu na internet e o filme acabou sendo visto aí por milhões de brasileiros antes mesmo de chegar ao cinema. E pelo andar da carruagem, algo muito parecido pode acontecer com esse filme Dark Horse, talvez aí numa tentativa de soltar a película, né, soltar a produção antes que a Justiça Eleitoral possa proibir a sua veiculação. Vamos ficar de olho para ver se isso acontece, mas eu não duvido, tá? Não duvido que isso possa ser um fato aí nas próximas semanas. O fato também é que a gente chegou ao final desse vídeo. Eu te agradeço muito por você ter chegado até esse momento comigo. Deixa aqui o teu like, se inscreve caso você não seja inscrito, ativa as notificações e deixa teu comentário para dizer o que é que você acha sobre esse tema que a gente trouxe no dia de hoje. E a qualquer momento, tá? A gente tá voltando com um novo Política em Off. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.